Hi everyone, this is Teacher Camila e o vídeo de hoje é a continuação da nossa série Pronunciation Tips, dicas de pronúncia. E hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante da fonética da língua inglesa, que são os homophones. Será que você conhece? Acho que sim, já ouviu falar. Mas fica aqui comigo que eu vou te explicar e te dar vários exemplos do que são os homophones. E antes de você prosseguir, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no meu canal e aciona o seu sininho para receber as notificações. Guys, então let's go! Vamos lá. O que são homophones? Na verdade, elas são palavras na língua inglesa que têm a escrita diferente, o significado totalmente diferente, mas adivinha, guys? Guess what? Tem a mesma pronunciation, a mesma pronúncia. Eu tenho certeza que você já se deparou em algum momento aí do seu aprendizado com duas palavras ou mais que se pronunciavam da mesma forma, mas tinham escritas e significados diferentes. Esse grupo de palavras nós chamamos de homophones. E eu vou trazer aqui para vocês hoje uma lista de 18 palavras que são homophones, que você talvez pode se confundir, mas para você lembrar que elas são pronunciadas da mesma maneira. Vamos então dar uma olhadinha nessa lista? Então a primeira é board, que seria o primeiro board, que é quadro, um quadro onde a gente escreve, e o segundo significa entediado. E agora vamos para o number 2, que é flour, que seria flor, e o outro aqui, que seria farinha. Olha que nada a ver as duas palavras, mas tem a mesma pronúncia, embora sejam diferentes. Vamos agora então para a terceira palavra, que é way. Vocês estão vendo aqui na tela que são duas palavras diferentes e as duas se pronunciam way. A primeira é caminho, forma, e essa segunda, way, é peso ou pesar, peso, ok? Vamos agora para o number 4, que é hill. Nós temos dois hill aqui. O primeiro hill é salto de sapato, salto alto, por exemplo, o salto de um sapato. E o segundo hill é o verbo curar, ou então a palavra cura, ok? Vamos agora para o exemplo number 5, que é break. Então nós temos o break de quebrar, o verbo quebrar, e o outro break que é freio do carro, por exemplo, se chama break. O exemplo number 6 é sell. Sell pode ser duas coisas, ou pode ser o verbo vender, ou a palavra célula, como a célula de um corpo, a célula, enfim, de outro organismo. Vamos agora para o number 7, que é male, que pode ser correspondência, esse primeiro, e o segundo, male de masculino, homem masculino. Agora para o number 8, there. Guys, este exemplo dá o que falar, hein, com os meus alunos. Por quê? Olha só, vocês vão ver aqui na tela que vai aparecer três palavras que se pronunciam there. A primeira, there, é a abreviação do pronome they are, que é eles são, eles estão, eles ou elas, que abreviado nós pronunciamos there. O segundo there que tá aparecendo aqui é o pronome possessivo deles ou delas. E o último there, que finalmente tá aparecendo aqui, significa lá. Sabe quando você fala assim, ó, right there, logo ali? Então, essas três palavras se pronunciam da mesma forma. Então, lembra dessa dica. Vamos agora então, guys, para o number 9, que é made. Então, o primeiro made é o passado do verbo make, que é fazer, que no passado seria fiz ou fez. A segunda palavrinha que tá aqui, que é o made, também a pronúncia, significa camareira ou empregada, tá? Então, são duas palavras diferentes com a mesma pronúncia. Vamos então para o exemplo number 10, que é meet. Então, os dois meets que estão aparecendo aqui, o primeiro meet é o verbo encontrar ou ver, né, encontrar, e o segundo meet é a palavra, o substantivo carne. Então, tem a mesma pronúncia os dois. Vamos para o próximo exemplo, guys, que é fair, que pode ser, esse primeiro exemplo de fair significa justo. O segundo, fair, tem vários significados. Um deles pode ser tarifa de passagem. O próximo exemplo é know. Esse exemplo também é bem legal. Know pode ser tanto o verbo saber quanto a palavra não, de negação. Então, know. O próximo exemplo é wear, que pode ser vestir, wear de se vestir, e o segundo where, que é a W8 question, onde, ok? O nosso next example é
bye. Então, quando você ouvir bye, pode ser tanto bye de você falar tchau, ou pode ser a preposição by, que significa por, né? Por meio de, by. E tem também outros significados. A próxima palavra é dye, que pode ser dye de morrer ou dye de pintar, tingir, no caso de cores. Próximo exemplo é peace. Então, peace pode ser duas coisas. Pode ser peace de paz, paz e amor, né? Peace and love. Ou pode ser piece de pedaço, como a piece of pizza, a piece of cake, um pedaço de pizza, enfim, de bolo. Então, os dois se pronunciam piece. O próximo exemplo é and, que pode ser and de fim, final, e pode ser também and de a conjunção e, quando você adiciona tananana, e tal coisa. Então, é a palavra and também. E o nosso último exemplo, guys, é a palavra sail. Então, sail significa também, aliás, tem a pronúncia, né, de duas palavras diferentes, que pode ser sail de vendas e também sail de velejar, navegar. Bom, guys, eu sei que são vários exemplos que eu dei aqui para vocês. Seria interessante vocês retomarem o vídeo do início, ouvir tudo de novo, ouvir a pronúncia de cada uma dessas palavras. Então lembre-se, homophones são palavras que são diferentes com o mesmo som. Então, cada dupla de palavras que eu trouxe aqui para vocês nos exemplos se pronunciam da mesma forma, não tem diferença. Porém, são palavras diferentes. Aí vocês podem estar perguntando, mas Camila, como é que eu vou saber quando eu escutar essa palavra? Significa, por exemplo, quando eu escutar weigh, eu tô falando de weigh de caminho ou weigh de peso ou de pesar? É simples, preste atenção no contexto da situação. O que está sendo falado, qual é o tema daquela conversa, que situação que você está inserido. Essa é a melhor forma de você saber qual dessas duas palavras, qual desses homophones está sendo usado. Guys, então esse foi o nosso vídeo da série Pronunciation Tips, dicas de inglês, dicas de pronúncia em inglês. Espero que vocês tenham gostado, anotem, pratiquem bastante e aguardem nosso próximo vídeo da série. Bye guys, take care and see you in our next video.